Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. O Tony de Paula debate com pastor Henrique Vieira sobre a eleição de Trump e o futuro da extrema-direita e ganha uma aula sobre democracia. Espia. Naturalmente, há uma análise que é quase consensual dos cientistas políticos de que a vitória do Donald Trump tem ecos em movimentos de direita mundo afora. Isso já está acontecendo, inclusive com manifestações da política brasileira. A partir disso, também já vimos movimentos oficiais de parlamentares se sentindo também empoderados de fazer valer um debate e até votação em torno de projetos que têm características bastante inconstitucionais. Estou falando aqui do PL da anistia, inclusive de condenados na justiça eleitoral com pretensões eleitorais em 2026, dizendo em entrevistas que conta que essa onda otimista em torno da extrema-direita com a eleição de Donald Trump tende a empoderar ainda mais esse mesmo Congresso, ou uma parte dele, a levar adiante propostas como essa. Pergunto aos senhores, começando com o deputado Ottoni de Paula, como é que ele vê esse movimento e as circunstâncias em que ele se dá as chances de iniciativas como essa avançarem no parlamento brasileiro? Existe uma verdade nesses fatos e no fato dessa eleição de Donald Trump. O fato é que o pêndulo político mundial parece estar pendendo novamente para a direita, não é? Alguns chamam de extrema-direita, apesar de que eu não ouço essa mesma adjetivação para a esquerda, não é? Só existe extrema-direita. Mas tudo bem. O que acontece é o seguinte, parece que o mundo está pendendo politicamente para, novamente, conservadorismo, para a própria direita. Isso é uma prova de que a política progressista não está conseguindo comunicar-se com a população, com parte desse eleitorado, mundialmente falando, como antes fazia, não é? Agora, sobre as consequências desta vitória de Trump aqui no Brasil, existe muita fantasia, né, de que uma vitória dele influenciaria na nossa política aqui no Brasil no que tange a decisões tomadas pela Suprema Corte. É claro que isso é uma fantasia. É claro que o fato de Trump ser o presidente hoje dos Estados Unidos não vai afetar em nada nenhuma decisão da Suprema Corte, concordando ou não concordando com as decisões da Suprema Corte. Então, existe muita fantasia em torno disso, mas a realidade é que pós-vitória de Donald Trump e pós-eleições municipais aqui no Brasil, é claro que a direita, e eu faço parte dela, tem que celebrar, porque parece-me que a sociedade, de uma forma geral, está olhando para a esquerda com uma maior desconfiança. Agora, pastor, para ouvir os senhores, como é que o senhor entende a atuação do campo da esquerda diante dessa direita também, que se fragmenta e até rivaliza entre si, e o papel que cada um tem nesse processo de respeitar o que é constitucional e o que é democrático? Veja, eu consigo dialogar muito bem com parlamentares e pessoas de direita. Eu consigo dialogar muito bem com parlamentares e outras pessoas conservadoras. A democracia contempla, preserva e valoriza a diversidade de ideias. Eu sou alguém do campo progressista, eu sou alguém com convicções de esquerda e consigo dialogar com pessoas de direita e valorizo essa diversidade. Por que eu estou falando isso? Discordando fraternalmente do deputado Ottoni. Quem sai perdendo com a vitória de Donald Trump, na minha opinião, não é apenas o campo progressista, não é apenas a esquerda, é a democracia. Eu sei, foi um resultado eleitoral. Eu sei, a vontade majoritária do povo tem que ser respeitada. Inclusive, no Brasil, o campo da extrema-direita não respeitou o resultado de 2022. Só que democracia se faz com direitos humanos, respeito à diversidade, igualdade jurídica, cultura de paz. Donald Trump representa, aos meus olhos, o extremismo político. E, sinceramente, ser contra o racismo não deveria ser uma pauta exclusiva de esquerda. Deve ser uma pauta da democracia. Defender a vida, a dignidade, a liberdade das mulheres não deveria ser uma pauta exclusivamente de esquerda. É constitucional, é defender a democracia, respeitar a diversidade sexual de gênero, reconhecendo a cidadania, o status jurídico de cidadania de LGBTs ou de imigrantes. Bem, isso não deveria ser uma pauta exclusiva de esquerda. Deveria ser uma pauta da democracia e da cidadania. Então não acho que seja apenas a esquerda que esteja perdendo com isso. É o avanço de ideias violentas, intolerantes, que glorificam o sofrimento do outro, que não respeitam instituições democráticas, que banalizam o sofrimento humano de grupos historicamente massacrados. Democracia é vontade da maioria? É também, mas democracia também é reconhecimento de direitos fundamentais de todas as pessoas. Donald Trump, para mim, não pode ser normalizado como alguém de direita. Eu entendo que ele é a expressão de um extremismo político muito violento, seja como cidadão, seja como parlamentar, seja como religioso. Eu quero dialogar com respeito à diversidade. Extremismo político de direita não cabe, na minha opinião, dentro de uma diversidade razoável e democrática.